Então, pessoal, vamos, vamos dar início à nossa nona aula. Vamos continuar naquele assunto que a gente estava falando sobre luz, sobre espectroscopia, né, sobre como coletar informação de um astro a partir da luz que ele emite. Mas nesse caso agora, na aula de hoje, a gente vai se focar nos instrumentos que são utilizados para fazer isso. Então a gente vai falar dos telescópios, que são o principal instrumento que a gente usa para coletar a luz de um astro. Deixa eu ver aqui se está gravando. Ok. A gente vai falar dos diferentes tipos de telescópios refratores, que fazem uso de uma lente, os telescópios refletores, que fazem uso de um espelho. A gente vai falar dos diferentes tipos de formar o foco da imagem num telescópio refletor, que é os focos newtonianos e os focos Cassegrain. E a gente vai falar das duas possíveis montagens de um telescópio, a montagem equatorial e a montagem azimutal ou alta azimutal. Nisso a gente vai estar falando de como coletar a luz. A gente também vai falar de como a gente selecionar a parte do espectro eletromagnético que a gente quer estudar, que a gente quer analisar. Então a gente vai falar de como que essa luz é selecionada. Isso pode ser feito com espectroscopia ou com fotometria, que é quando a gente usa os filtros fotométricos que a gente falou na aula anterior. E além, né, depois dessa luz ser selecionada, ela precisa ser detectada, ela precisa ser registrada, e a gente vai falar como fazer isso. A gente pode fazer isso com o olho, quando a gente olha no ocular de um telescópio, para a gente ver a imagem que está se formando, ou a gente pode registrar isso numa placa fotográfica, é o que era feito ao longo de quase todo o século XX, e agora a gente faz uso dos dispositivos de CCD, que permitem a gente registrar isso de forma digital e analisar diretamente no computador as imagens que são observadas. E o foco vai ser os telescópios, né, a luz que a gente observa no intervalo de comprimento de onda do visível, né, a parte óptica da radiação eletromagnética. A gente também vai falar dos outros instrumentos que são utilizados na astronomia para coletar luz em diferentes intervalos de comprimento de onda e também de outros detectores que não coletam a luz, mas outras formas que carregam informação de um astro até a gente, que podem ser os neutrinos ou as ondas gravitacionais. Tem alguns outros, eu vou só mencionar alguns dos principais. Aqui é só uma pequena revisão de um slide que a gente já viu na aula passada, só para destacar que existem várias formas da informação chegar até a gente, mas que para os objetos mais distantes e, no geral, para quase tudo que a gente observa na astronomia, a principal fonte de informação é a luz, que é uma forma de radiação eletromagnética. E a gente viu que a luz, ela se divide, ela na verdade é um conjunto de fótons de vários comprimentos de onda com várias energias, e isso está relacionado, né, quando a gente divide essa luz, por exemplo, na região do óptico, com as diferentes cores. A luz vermelha são fótons de uma energia mais baixa, a luz azul são fótons de uma energia mais alta. Mas os fótons, eles não têm só essa energia relacionada às cores, relacionada à luz visível. Eles se distribuem por todo um espectro eletromagnético que vai desde as ondas de rádio, passando pelos micro-ondas, a luz infravermelho, a luz visível, até o ultravioleta, os raios X e os raios gama, que são os mais energéticos. Então, as fontes na astronomia, elas emitem luz em todos esses comprimentos de onda, mas o que a gente vai focar aqui na aula de hoje, a não ser no final, quando a gente for falar dos outros instrumentos, que a gente vai estar focado na região da luz visível, que a gente usa os telescópios ópticos para coletar essa luz e estudar os astros. Certo, então vamos falar um pouco dos telescópios. Por que os telescópios são tão importantes na astronomia, né? Diferente das outras ciências, de praticamente todas as outras ciências, na astronomia a gente não consegue fazer tanta experimentação. A maior parte da ciência se desenvolve dentro de um laboratório, fazendo experimentos, tirando conclusões a partir dos resultados desses experimentos.
E isso avança um determinado campo da ciência. Só que na astronomia, a gente está lidando com escalas de tempo e de distâncias tão grandes que não é possível a gente fazer experimentos. Em alguns casos, muito poucos, é possível, mas no geral o que a gente faz na astronomia é observar. A gente observa objetos, por exemplo, uma estrela que está no início da vida, uma estrela que está no meio, uma estrela que está no fim da vida. A gente tem que identificar que elas fazem parte de um mesmo processo e a gente consegue estudar a evolução desse processo. A gente tem que fazer várias observações. Então, é através das observações que a gente desenvolve o conhecimento na astronomia. Observações também um pouco simulações de computador. E nesse sentido, a principal ferramenta que a gente usa é o telescópio, porque é através do telescópio que a gente coleta a luz dos astros que a gente está observando. A gente viu na aula passada que a olho nu a gente consegue ver, por exemplo, as estrelas até magnitude 6. Hoje em dia a gente estuda estrelas que têm magnitude 30, e a gente lembra aí que uma diferença de 5 magnitudes corresponde a uma diferença de 100 vezes no brilho. A gente viu isso na aula passada. Então, quando a gente está falando o que a gente observa com o telescópio, são astros bilhões de vezes menos brilhantes do que aqueles que a gente vê a olho nu. Então, para a gente conseguir ver as coisas, para a gente conseguir observar, para a gente conseguir desenvolver a astronomia, a gente precisa dos telescópios. E os telescópios, eles têm vários tipos, tanto os telescópios amadores quanto os telescópios profissionais, eles podem ser de vários tipos, e eles variam de acordo com o tamanho, né, o tamanho do instrumento principal que coleta a luz, que pode ser tanto uma lente ou um espelho. Eles variam por usar uma lente ou usar um espelho. Eles também variam de acordo com como é formado o foco do telescópio. A gente vai ver 2 exemplos. E também variam de acordo com a montagem, como é feito o apontamento desse telescópio. E só para definir aqui alguns parâmetros principais, tem vários parâmetros, tem vários termos que a gente podia definir, mas eu coloquei só os principais, que é a objetiva, que é o maior coletor de luz, né? Eu botei aqui captador, mas é o maior coletor de luz em um telescópio. Pode ser tanto um espelho quanto uma lente. Então, aqui nesse caso que está desenhado aqui, seria uma lente colocada na frente aqui do telescópio. E aí a luz de um astro, de uma determinada região do céu, é coletada nessa lente. Podia ser um espelho, aí a luz estaria sendo coletada no espelho. Enfim, de qualquer forma, o maior coletor de luz, seja ele uma lente ou um espelho, é chamado de objetiva. E a gente tem a abertura primária, que é justamente o diâmetro dessa superfície que coleta a luz. É o diâmetro, o tamanho da objetiva. E quanto maior for essa superfície que coleta a luz, mais luz a gente está coletando e maior é a nossa capacidade, então, de observar objetos cada vez mais fracos. Por isso, quando a gente fala dos telescópios profissionais, vou mostrar para vocês os grandes telescópios, a gente tenta fazer eles cada vez maiores, para a gente coletar cada vez mais luz e conseguir estudar objetos cada vez mais fracos. E um outro termo é distância focal, que é a distância entre a objetiva e a posição, né, o ponto focal, a posição onde a imagem é formada. Isso aqui é o que a gente chama então de distância focal. Quando é um telescópio, por exemplo, esses telescópios amadores aqui, é a distância entre a objetiva e a ocular, que é onde a gente coloca a lente que a gente usa para botar o olho e observar. Quanto maior for essa distância focal, mais nítida, né, melhor é a resolução da imagem que o telescópio produz. Tá, então vamos falar então dos diferentes tipos de telescópios. Os telescópios refratores são os telescópios nos quais a objetiva é uma lente. A estrutura primária que coleta a luz é uma lente. E ela fica aqui na frente, né, na abertura do telescópio. E ele é chamado de refrator justamente porque a luz está vindo, ela incide sobre essa lente, ela sofre uma refração e ela converge aqui para o ponto focal onde a imagem é formada. Então, nesse caso, a gente chama de refrator justamente porque esse primeiro contato da luz do astro com o instrumento é uma refração. E esse tipo de telescópio ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens.
A principal vantagem é que ele requer muito pouca manutenção. Ele requer muito pouca manutenção justamente porque a lente ela fecha o tubo do telescópio, então a parte interna do telescópio não está em contato com o ar. Então poeira, umidade, tudo isso não está entrando em contato com a parte aqui, com os instrumentos da parte interna, não causa uma degradação desses instrumentos e não causa uma degradação das imagens então com o tempo. Então, e justamente por isso esses telescópios são mais fáceis de fazer manutenção. Só que nenhum telescópio profissional, nenhum dos grandes telescópios é do tipo refrator. Não usam lentes como estrutura primária que coleta luz. Justamente porque nesse tipo de telescópio as desvantagens são muito maiores do que as vantagens. A principal desvantagem é que só dá para fazer telescópios desse tipo com aberturas pequenas. A gente precisa de aberturas cada vez maiores para coletar cada vez mais luz e ver objetos cada vez mais fracos. E não dá para fazer telescópios refratores com grandes aberturas justamente por conta do alto custo de se produzir uma lente com curvatura extremamente precisa para formar a imagem exatamente aqui no ponto focal. Então, lentes são muito caras de produzir, com uma curvatura com alta precisão mais caro ainda. Então, é uma questão de custo mesmo, é muito caro produzir um telescópio desse tipo. Só que, além disso, existe uma coisa que é intrínseca das lentes, que é a aberração cromática. O que acontece é que a luz está formando aqui no ponto focal por causa de uma refração. Só que diferentes comprimentos de onda têm diferentes ângulos de refração. Então, a luz azul vai incidir aqui na lente, vai ser desviada e vai formar a imagem num determinado ponto focal. Só que a luz vermelha ela vai sofrer uma refração com um ângulo diferente. E aí o ponto focal da luz vermelha vai ser diferente do ponto focal da luz azul, diferente do ponto focal da luz verde, da luz amarela, e isso faz com que a imagem ela fique completamente, não é distorcida, ela perde nitidez e a cor causa uma coisa que a gente chama de aberração cromática. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, vai ficar claro o que eu estou falando. Isso sempre acontece nos telescópios de tipo refrator, é muito difícil corrigir esse tipo de aberração. Então, nos telescópios profissionais de grande porte, não se usa telescópios refratores. E além disso, um detalhe, né, é uma desvantagem, mas é um pequeno detalhe, é que a imagem ela fica invertida de cabeça para baixo, porque ela só sofre um desvio aqui. Então aqui é só para mostrar, né, o que eu falei da aberração cromática. A luz azul ela vai ter um ângulo de refração maior do que a luz vermelha, e o que acontece é justamente que o ponto onde a imagem se forma é diferente para cada cor. E quando a gente olha para a imagem, o efeito que a gente vê disso é essas imagens com as cores bastante distorcidas aqui, fazendo com que as imagens percam nitidez, na verdade. Então, a gente pode ter uma grande distância focal, a gente pode tentar fazer o instrumento maior que a gente puder com uma lente, ele sempre vai ter essa perda de nitidez por causa da aberração cromática. Então, é um telescópio que tem esse tipo de problema. Já o outro tipo de telescópio, o telescópio refletor, não tem esse problema, não tem vários outros problemas, e é o tipo mais utilizado de telescópio nos telescópios profissionais. Esses telescópios são chamados de telescópios refletores porque, nesse caso, o objetivo é um espelho. Então, esse primeiro contato da luz do astro que está entrando no telescópio com o instrumento coletor primário, né, do telescópio acontece através de uma reflexão, é um espelho. Então, por isso a gente chama esse tipo de telescópio refletor. O outro é o refrator porque é uma refração.
Só um detalhe, isso não significa que não existe lente em nenhum local do telescópio refletor. Isso não é verdade. O telescópio refrator, o coletor de luz primário é uma lente, no telescópio refletor, o coletor de luz primário é um espelho. Mas em ambos os casos, por exemplo, quando a gente usa uma ocular para a gente botar o olho e ver a imagem, aqui a gente está usando uma lente que é o que faz a ampliação. Então, nos dois telescópios você pode encontrar lentes. O que conta para a gente definir ele como refrator ou como refletor é a estrutura primária que coleta a luz. É o maior, né? A objetiva. Se a objetiva é uma lente, é um telescópio refrator. Se a objetiva é um espelho, é um telescópio refletor. E esse tipo de telescópio ele tem uma série de vantagens. A principal delas é o menor custo por centímetro de abertura. É mais barato produzir um espelho com alta precisão na curvatura do que uma lente com alta precisão na curvatura. E justamente por isso, por ser fácil, não é fácil, mas por ser mais fácil do que produzir uma lente com alta precisão, a qualidade óptica é melhor no caso do espelho refletor. E também por essa questão, né, de ser possível fazer o espelho maior, os telescópios refletores podem ser muito maiores do que os telescópios refratores. Isso é a principal questão que faz com que os telescópios profissionais sejam todos do tipo refletor. Dá para fazer eles em tamanhos muito grandes, eu vou mostrar para vocês os maiores telescópios do mundo, e a gente não conseguiria fazer uma lente com aqueles tamanhos, a gente consegue fazer um espelho. E tem também uma questão estrutural, né, que a lente ela fica na parte de cima, né, logo na abertura do telescópio, então é uma coisa pesada que você está colocando lá na ponta do telescópio. Já o espelho ele fica na base, é uma coisa pesada, mas que está na base, então em termos de estrutura também é muito mais fácil produzir um espelho, um telescópio com espelho do que com uma lente em termos de estrutura do telescópio. Mas ele tem algumas desvantagens, né, justamente por conta da manutenção, porque o tubo ele tem que estar aberto. É diferente, né? No caso da lente, você tem um tubo fechado. Nesse caso aqui, não. Essa parte toda aqui está aberta em contato com o ar. O espelho ele só fica aqui na base. E isso entra, então, poeira, entra umidade dentro do tubo aqui. Isso vai degradando os instrumentos, vai degradando o espelho e causa uma degradação na imagem. Então, ele tem que ser feita uma manutenção várias vezes ao longo do tempo, justamente para manter a qualidade da imagem e evitar essa degradação por poeira e umidade, por exemplo. Um outro detalhe é que esse tipo de telescópio ele precisa de um espelho secundário, que não precisa aqui no caso do telescópio refrator, porque aqui no caso do telescópio refrator, a luz está chegando, está atravessando a lente e está formando a imagem aqui no ponto focal, que está atrás da lente. E aí a gente consegue, por exemplo, colocar aqui uma lente ocular, olhar no telescópio e ver a imagem que está se formando. Já nesse caso aqui, como o que está ocorrendo é uma reflexão, não daria para a gente simplesmente deixar a luz da fonte refletir aqui, formar uma imagem aqui num ponto focal e botar uma objetiva aqui. Porque se a gente coloca a lente a ocular aqui, a gente vai estar tampando a fonte para a gente poder olhar no ocular. Então, esse tipo de telescópio ele ainda exige um espelho secundário que desvia a luz do espelho primário para onde a gente coloca o ocular, ou coloca um instrumento, ou coloca o detector. Então, precisa, né, todo telescópio refletor precisa de um espelho secundário para desviar a luz que está sendo coletada para poder colocar um instrumento que não fique na frente da fonte. A forma como a gente coloca esse espelho secundário é o que define o tipo de foco do telescópio. Ele pode ser um foco newtoniano, ele pode ser um foco Cassegrain, ou vários outros, pode ser um foco QD, por exemplo, tem vários outros focos, eu vou mostrar só dois para vocês. Tem alguns que incluem 3, 4 espelhos ao invés de só 2, mas o ponto é que todos eles precisam de pelo menos um espelho secundário. Isso aqui é justamente o que eu acabei de falar, né? Como esse espelho está refletindo a luz de volta, né, de onde está vindo, ele precisa
de um espelho secundário para desviar a luz para onde a gente coloca o instrumento. E aí tem dois tipos principais, tem vários outros, mas tem dois tipos principais. Um deles é o newtoniano. Nesse caso, esse espelho primário ele é parabólico ou hiperbólico. E o espelho secundário é plano. Nesse caso, dá para desviar a luz aqui para o lado. Você coloca esse espelho plano inclinado, um ângulo de 45 graus. Então, a luz que ele estiver coletando aqui vai ser desviada para o lado. E é aqui do lado que você coloca, então, a ocular para observar ou o instrumento que vai coletar, que vai registrar a luz que está sendo coletada pelo telescópio. Então, nesse foco que usa o espelho secundário e joga a luz aqui para o lado, a gente chama de foco newtoniano. Já no outro caso, o foco Cassegrain usa um espelho secundário hiperbólico. Isso reduz as aberrações, porque além da aberração cromática, existem outras aberrações, por exemplo, a aberração esférica, que está relacionada com a curvatura dos espelhos primário e secundário. E para reduzir essas aberrações que são causadas pela forma como a luz está sofrendo desvios quando ela reflete nos espelhos, para diminuir isso, usa-se um espelho hiperbólico no secundário. E aí, nesse caso, é possível jogar a imagem de volta na mesma direção que ela está vindo da fonte. Então, você tem aqui um espelho primário, você tem um espelho secundário aqui na frente, igual no caso aqui, mas ao invés de estar jogando a imagem para o lado, você está jogando ela de volta, e aí tem um furo aqui no espelho primário, e a luz ela passa no meio do espelho primário, e aqui atrás que a gente coloca a ocular ou o instrumento. No caso dos grandes telescópios, depois eu vou mostrar a imagem para vocês, se você simplesmente joga a imagem para o lado do espelho primário, isso fica a vários metros de altura no chão. Então, não é adequado para você colocar um instrumento muito alto ou uma ocular muito alta. Então, nos telescópios que são maiores, geralmente o que você usa é esse tipo de foco Cassegrain ou alguma modificação dele que joga a imagem para se formar aqui atrás do espelho principal, que aí você coloca a ocular ou o instrumento lá embaixo. Do ponto de vista estrutural, é muito mais simples. Então, o Cassegrain ele é melhor justamente, eu acredito que ele é melhor, na verdade depende da estrutura do telescópio, mas ele tem mais vantagem justamente porque reduz as aberrações, porque permite você colocar os instrumentos mais na base do telescópio. Certo. Então, isso é como formar o foco. Uma outra diferença que os telescópios podem ter aí, isso se aplica tanto para os telescópios refratores quanto para os refletores, é como é feita a montagem desse telescópio, como é o apontamento desse telescópio. E isso está relacionado com aquilo que a gente falou lá na segunda aula sobre os sistemas de coordenada na esfera celeste. Lá na segunda aula a gente falou que para representar a posição de um astro na esfera celeste, a gente precisa de dois ângulos. E quais são esses ângulos depende do sistema de coordenadas que a gente está utilizando. Tem um sistema local que mede as coordenadas dos astros em termos do azimuth e da altura. Tem um sistema equatorial que mede em termos da ascensão reta e da declinação. E eu falei também do sistema eclíptico e do sistema galáctico para vocês. E tem várias diferenças entre eles, eu não vou voltar aqui nos detalhes, mas o sistema local depende da posição do observador, o sistema equatorial não depende da posição do observador. O sistema local, os dois ângulos variam ao longo do tempo por causa da rotação da Terra. No sistema equatorial, esses ângulos não mudam, a não ser quando a gente fala em termos do ângulo horário, né, porque a ascensão reta está relacionada com... Na verdade, quando a gente aponta o ângulo horário, que está relacionado com a ascensão reta e com o tempo sideral local. E é só esse que muda ao longo do tempo. Então, no caso do sistema equatorial, você só tem uma coordenada mudando ao longo do tempo por conta da relação, por conta do movimento da Terra, da rotação da Terra.
E aí tem duas formas de fazer a montagem do telescópio, de fazer o apontamento do telescópio baseado justamente nesses dois sistemas de coordenadas. Quando a gente se baseia no sistema local, a gente chama de montagem alta-azimutal, justamente porque utiliza os ângulos de altura e de azimuth. Essa montagem ela é mais simples de entender, mas ela exige mais cálculos do que a outra montagem que eu vou mostrar para vocês. Ela é mais simples de entender porque, nesse caso, o telescópio ele vai para cima e para baixo, né? Ele faz esse movimento e ele varia para a direita e para a esquerda. Então, esse movimento para cima e para baixo é onde a gente mede o ângulo de altura da estrela, e esse movimento para a esquerda e para a direita é onde a gente mede o azimuth da estrela. Principais vantagens, né, é o baixo custo, é um sistema de montagem fácil de se construir, e ele é justamente fácil e de baixo custo porque ele não exige o uso de contrapesos. Eu vou mostrar para vocês o outro, que o telescópio ele fica todo torto, tem um eixo que fica inclinado, então você precisa colocar contrapesos na outra montagem. Nessa montagem, não. E para os telescópios maiores, essa montagem, eu vou falar das desvantagens primeiro, né, que exigem mais cálculos. Justamente porque tanto o azimuth quanto a altura variam ao longo do tempo e variam de forma não uniforme ao longo da noite, está relacionado com a rotação da Terra. E aí, para acompanhar, para você manter o telescópio apontado para uma estrela, você tem que ir corrigindo a rotação da Terra. Quando você tem esse tipo de montagem, você precisa corrigir tanto o azimuth quanto a altura. Então, você precisa de dois motores que tem que funcionar de maneira não uniforme. Ele tem que ter um cálculo certinho para o quanto você precisa variar o ângulo para manter o telescópio apontado para o astro. E também para apontar, né, você não consegue pegar ali os dados do catálogo. Tanto a altura quanto a azimuth do astro dependem da posição do observador e do momento que ele está observando. Então você precisa calcular, você precisa pegar ali o valor catalogado para a posição de um astro em ascensão reta e declinação e calcular para o seu local e para o seu momento de observação qual que é a altura e o azimuth previsto para o astro. Então ele tem essas desvantagens. Mesmo com essas desvantagens, os grandes telescópios usam esse tipo de montagem, porque ali o problema é a questão da estrutura. Se você coloca contrapesos e se você usa a outra montagem e coloca contrapesos, você cria tensões na estrutura do telescópio que acabam causando deformações nele ao longo do tempo. E aí, então, para esses grandes telescópios é mais fácil lidar com os cálculos adicionais que precisam ser feitos do que com a deformação do telescópio. Então, os maiores telescópios do mundo usam essa montagem alta-azimutal. Só que, no caso dos telescópios amadores, é o contrário. A maioria dos telescópios amadores que já estão ali em um nível um pouco mais alto, eles têm essa montagem equatorial. Os telescópios amadores que são feitos para ser o primeiro telescópio de alguém, geralmente tem essa montagem alta-azimutal porque é mais fácil de você apontar. É mais difícil para você saber para onde apontar, mas é mais fácil para você mexer ali o telescópio da direita para a esquerda, para baixo e para cima. Porque a outra montagem que exige menos cálculos, ela fica desse jeito aqui mais confuso. Isso aqui é a montagem equatorial. Nesse caso, imagina aqui que existe um eixo, né, na linha vertical aqui que aponta para o zenite, né, para cima da cabeça do observador, ponto mais alto do céu. Nesse caso aqui, a gente tem um eixo que aponta para o polo celeste. Pode ser para o polo celeste norte, se o telescópio estiver no hemisfério norte, ou para o polo celeste sul, se o telescópio estiver no hemisfério sul. E aí, nesse caso, o telescópio ele fica inclinado desse jeito justamente porque aí a gente tem esse eixo aqui, que está nesse mesmo eixo aqui do polo celeste norte, que é o eixo da declinação. Se a gente coloca ele com um ângulo de 90 graus do polo celeste norte, a gente está apontando para o equador. A gente coloca ele aqui no ângulo de 90, ele está apontando para o polo celeste norte. No ângulo de menos 90, ele está apontando para o polo celeste sul. Então, essa variação aqui de menos 90 até 90 é onde a gente marca
a declinação de um astro. E tem esse outro eixo aqui, perpendicular a esse, que se a gente prolongar isso aqui é justamente o plano do equador celeste, e nesse eixo aqui a gente mede o ângulo horário. O ângulo horário está relacionado com a ascensão reta de um astro, que não varia, e com a hora sideral local, que depende do momento da observação, mas é uma coisa que a gente olha num relógio. Então, a principal vantagem desse sistema é que é muito fácil apontar a posição de um astro depois que o telescópio já está na posição, depois que ele já está calibrado, porque esse eixo aqui ele precisa ficar apontado exatamente para o polo celeste. Depois que esse telescópio está colocado na posição que ele está calibrado, é muito fácil apontar a posição de um astro, porque você olha lá num catálogo, ascensão reta e declinação, e você olha no relógio o tempo sideral. Declinação, você vem nesse eixo aqui e marca a declinação da estrela. Esse eixo aqui, geralmente, ele tem duas marcações. Você primeiro coloca uma marcação que é a hora sideral local, que é uma coisa que você olha no relógio, e depois você vai na segunda marcação e coloca a ascensão reta do astro, que é uma coisa que você tirou do catálogo, e pronto. O telescópio está apontado para o astro. Então, ele é mais fácil, apesar dele ter essa configuração mais confusa, é mais fácil apontar para um astro nesse tipo de montagem do que na montagem alta-azimutal. Você não precisa fazer nenhum cálculo. Você pega lá o valor do catálogo, olha no relógio e pronto, você consegue apontar para o astro. E é muito fácil também manter manter o telescópio apontado para o astro, porque a declinação do astro não muda ao longo do tempo. O único ângulo que muda por conta da rotação da Terra é o ângulo horário, que está relacionado aqui, que está nesse mesmo plano que a gente mede a ascensão reta. E não só esse é o único ângulo que varia, mas ele varia de forma uniforme. Ele varia de forma tão uniforme quanto a rotação da Terra. Então ele simplesmente dá uma volta completa a cada dia. Então é muito mais fácil você produzir um motor que vai corrigindo esse ângulo do que um motor que vai corrigindo tanto a ascensão reta quanto a declinação. Então, quando você vai num telescópio amador que tem esse tipo de ferramenta, né, um motorzinho para ir acompanhando a posição do astro, com certeza ele vai ter essa montagem equatorial, porque é muito mais fácil de produzir um motor para acompanhar esse movimento nesse tipo de montagem. Exige muito menos cálculos do que no caso da montagem alta-azimutal. Então essas são as vantagens, né? Só um ângulo varia, para fazer o apontamento basta conhecer. Só que a desvantagem desse sistema é que ele exige o uso de contrapesos. O telescópio ele fica inclinado desse jeito aqui, então você precisa colocar contrapesos aqui, você precisa colocar contrapesos aqui, e isso, para manter o telescópio em equilíbrio, você acaba criando tensões na estrutura desse telescópio que com o tempo vão causando deformações. Se o telescópio é pequeno, telescópio amador, por exemplo, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de telescópios profissionais que são menores, né, telescópios médios também, dá para usar isso, é melhor, é mais fácil, né, a montagem exige menos cálculo, exige menos engenharia ali, então, no caso de um telescópio de pequeno e médio porte, isso não é um problema e eles usam essa montagem. Mas já no caso dos grandes telescópios, essas deformações elas são significativas e aí é mais fácil lidar com os cálculos do que lidar com a deformação do telescópio. Então, os maiores telescópios do mundo usam a montagem alta-azimutal ao invés da montagem equatorial. Tá, deixa eu dar um pause aqui. Tá, agora a gente falou então de forma geral dos telescópios. Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos dos telescópios que de fato são utilizados pelos astrônomos para fazer pesquisa. Então aqui está uma lista dos maiores telescópios do mundo, só para passar para vocês a ideia dos tamanhos aqui que a gente está lidando. Então o maior telescópio do mundo é esse Large Binocular Telescope, que tem 11,9 metros. Na verdade o espelho aqui não tem 11,9 metros, são dois espelhos colocados um do lado do outro, mas que fazem as observações em conjunto. Então esse 11,9 metros é o tamanho efetivo desse telescópio. Ele funciona como se fosse um espelho de 11,9 metros. E é o maior telescópio do mundo. Foi construído em 2004.
Os maiores telescópios têm todos esse tamanho aqui, então entre 8 e 12 metros, mais ou menos. E uma coisa que vocês podem reparar aqui é que todos esses maiores telescópios do mundo, tirando esse VLT, têm participação dos Estados Unidos. Ou estão nos Estados Unidos e foram construídos pelos Estados Unidos, ou têm participação dos Estados Unidos. Fora isso, é só esse telescópio aqui, que do ESO, que é um consórcio de países europeus, que é um telescópio colocado no Chile. Isso vai mudar, porque estão sendo construídos... esse aqui é o maior telescópio do mundo desde 2004, mas estão sendo construídos uma nova geração de telescópios, um de 24 metros e meio. Desculpa, acho que aqui está errado, são 28 metros e meio, que é um telescópio americano, que a gente chama de GMT, e também está sendo construído um telescópio de 39,3 metros, aí é realmente muito maior do que todos os telescópios que já foram construídos, e esse está sendo construído por esse consórcio de países europeus. Então, esse domínio dos Estados Unidos ele está para mudar justamente porque o maior telescópio que está sendo construído pelos europeus. E vamos falar de Brasil aqui, né? A gente, como brasileiro, né, trabalhando em universidades do Brasil, a gente não tem acesso à maior parte desses telescópios. O Brasil ele faz parte, dentre esses maiores, só desses dois aqui, que é o Gemini Sul e o Gemini Norte. Eu vou falar desse telescópio com um pouco mais de detalhe, mas é um telescópio extremamente competitivo, está entre os maiores do mundo. Então a gente consegue, apesar de não conseguir acessar a maioria, a gente tem acesso a um dos maiores telescópios, consegue fazer ciência no nível mais alto que está sendo feito na astronomia hoje mesmo, estando no Brasil, por ter participação nesse telescópio. Aqui é só para mostrar para vocês aonde ficam os telescópios, mas é uma curiosidade. Mas o que é importante aqui é que os telescópios onde eles são construídos de forma geral, né? Como escolher o local onde a gente coloca um telescópio. Então ele tem que atender uma série de requisitos. Primeiro, baixa poluição luminosa. Então ele tem que estar longe das grandes cidades. As grandes cidades realmente destroem a visibilidade de um observatório. Precisa estar o mais escuro possível para fazer as observações. Quando a gente está lá no telescópio, você não pode acender uma lâmpada, porque estraga a observação de todo mundo. Então tem que colocar isso o mais longe possível das cidades. E outra característica extremamente importante também é que tem que ter baixa umidade ao longo de várias noites do ano. Não pode chover, não pode ter alta umidade, não pode ficar nublado ao longo de muitas noites, porque cada noite perdida é muito dinheiro que está sendo envolvido na construção e na operação desses telescópios. Então, tem que evitar o máximo possível de perder noites por conta de céu nublado, por exemplo. Então, para evitar isso, os telescópios eles são construídos em locais que são afastados da sociedade e que atendem esse critério de baixa umidade. Então, a maior parte dos telescópios do mundo estão perto um dos outros. Boa parte está nos Estados Unidos, justamente porque é quem construía a maior parte dos telescópios. Hoje em dia, eles constroem a maioria dos telescópios no Havaí, por ser afastado. Os europeus constroem muitos telescópios nas Ilhas Canárias, principalmente, né, os espanhóis, porque é deles. E aqui no Hemisfério Sul, tirando um telescópio na África do Sul e um telescópio na Oceania, na Austrália, né, todos os telescópios, tirando esses dois, estão no Chile. Porque existem essas regiões afastadas e o deserto do Atacama é um dos melhores lugares do mundo, se não for o melhor lugar do mundo, para se construir telescópios. Então, hoje, quando os Estados Unidos constroem um grande telescópio, quando a Europa constrói um grande telescópio, eles estão construindo no Chile. Esses dois que eu comentei, o GMT e o ELT, estão sendo construídos ali no Chile. Mas isso aqui são só os maiores telescópios do mundo. Existem telescópios espalhados pelo planeta inteiro. O Brasil, por exemplo, tem um observatório, que é o Observatório do Pico dos Dias, que fica na cidade de Itajubá. Dá para ver aqui no mapa.
É um lugar razoavelmente bom, porque a maior parte dos astrônomos no Brasil está aqui entre Rio e São Paulo, então fica mais ou menos ali no meio do caminho. E apesar de ser um telescópio muito pequeno comparado com aqueles maiores que eu mostrei, né? O maior telescópio ali tem 1,6 metros, mas mesmo assim, mesmo sendo um telescópio razoavelmente pequeno, ele ainda é utilizado hoje em dia e existem muitos astrônomos que fazem pesquisa com dados coletados nesse observatório no Brasil. Então a gente também tem o nosso observatório. E só um detalhe, né? Tem esse telescópio de 1,6 metros, dois de 0,6. Esse aqui, inclusive, é uma parceria da USP com o observatório. A USP que cedeu esse telescópio para o observatório. E esse outro telescópio aqui, o ZEISS, de 0,6 metros, o Brasil comprou esse telescópio com café. A Alemanha Oriental vendeu, eles deram um telescópio e levaram café. Então a gente literalmente comprou um telescópio com café. Tá, mas esses são os telescópios que ficam no Brasil, mas a gente tem acesso a alguns dos telescópios que estão no Chile. Um deles é o SOAR, que é um telescópio de 4,1 metros, foi construído em 2002, e ele na verdade é uma parceria entre Brasil, Estados Unidos e Chile. Brasil e Estados Unidos pagaram, né, pelo desenvolvimento do instrumento e pela construção, e o Chile cedeu o local e a infraestrutura, né, as estradas, a iluminação, a água, para o prédio, né, toda a infraestrutura. E aí, por ceder a infraestrutura, o Chile sempre tem 10% de participação em todos os telescópios que são construídos ali. Esse telescópio fica nessa montanha, né, que a gente chama de Cerro Pachón. E o Brasil tem 31%, ele é o principal parceiro, né, o principal investidor, financiador desse projeto. E é um telescópio que produziu e produz a maior parte dos estudos feitos por brasileiros. E aí só uma curiosidade também, né? O Brasil entrou com 31%, os Estados Unidos fazem parte desse consórcio, mas não é o governo americano diretamente, é um consórcio de observatórios, que é esse NOAO, e duas universidades. Então lá as universidades elas têm mais verba, né? Então as universidades participam diretamente do financiamento desses telescópios. A gente também tem isso no Brasil, vou mostrar para vocês um telescópio que tem financiamento de universidades do Brasil, mas não é telescópio dessa proporção, né? Nesse caso, é o governo brasileiro que participa principalmente. Aqui só para mostrar, né, para conectar isso que eu estou falando agora com aquilo que eu falei antes. Então, esse SOAR dá para a gente identificar, olhando aqui a estrutura dele, qual que é o tipo, se ele é refrator, refletor, qual que é a montagem e qual que é o foco desse telescópio. Então, só para comentar, né, aqui é a cúpula onde está o telescópio. Não dá para ter uma noção boa do tamanho disso, mas esse círculo aqui ele tem um diâmetro de 4 metros. E o espelho que coleta, não está dando para ver aqui, ele fica aqui embaixo. Então ele é um telescópio refletor, a luz ela entra por aqui, bate aqui no espelho, desvia para cá, onde está o espelho secundário, e é jogada aqui para baixo. Então quando a gente olha esse telescópio, a gente vê, primeira coisa, ele é do tipo refletor, porque o instrumento, né, a estrutura coletora primária de luz, né, a objetiva, é um espelho. E ele tem a montagem, o foco de tipo Cassegrain, porque ele está coletando aqui embaixo, está desviando a luz aqui, né, refletindo a luz para o espelho secundário reflete a luz de volta nessa mesma direção aqui. No caso do foco newtoniano, ele refletiria a luz aqui para o lado. E aí vocês veem por que esse não é um tipo de foco adequado para grandes instrumentos. Se fosse newtoniano, a luz estaria sendo desviada para cá, os instrumentos teriam que ser colocados aqui em cima.
E não é nada adequado a gente colocar coisas pesadas lá no alto, né? Cria todos os problemas de deformação que as pessoas querem evitar quando estão construindo esse tipo de telescópio. Então, nesse caso, é um foco Cassegrain que joga a imagem para cá, mas ele tem um terceiro espelho que está justamente colocado aqui para poder fazer a troca dos instrumentos de maneira simples, né? Ele tem 3 focos Cassegrain, a gente fala dobrados, justamente porque tem esse outro espelho que joga a luz aqui para o lado, para onde ficam os instrumentos. Então, se você quer trocar de um instrumento para o outro, você simplesmente varia a configuração desse espelho, o ângulo desse espelho. Mas continua sendo um foco Cassegrain, porque o que define isso é o espelho secundário. Então aqui é só para vocês identificarem, né? O espelho primário está aqui embaixo, o espelho secundário é isso que está aqui, e o foco está sendo feito depois de desviar no espelho terciário, que na verdade não está sendo representado nessa imagem aqui, mas é um foco de tipo Cassegrain. E a montagem dele, né, como eu falei, para os grandes telescópios, é quase sempre utilizado uma montagem alta-azimutal. Só tem um exemplo que eu conheço que não usa a imagem alta-azimutal. Eu vou mostrar o telescópio para vocês, vocês vão ver que precisa de toda uma engenharia a mais para colocar ele na montagem equatorial. Então, esse telescópio, né, não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas toda essa estrutura aqui, ela se desloca. Então, o telescópio ele faz esse movimento para marcar a altura e ele gira nesse eixo para marcar o azimuth. Então, ele tem essa montagem alta-azimutal. E um outro telescópio que também tem participação do Brasil, e aí já é o dobro do tamanho do SOAR, é o Gemini. A gente fala que esse que eu estou mostrando para vocês é o Gemini Sul. Na verdade, existem 2 telescópios idênticos, um no hemisfério sul, no Chile, e o outro no hemisfério norte, que fica no Havaí. E esses 2 telescópios eles ficam um do lado do outro, dá para andar de um para o outro. Ficam os 2 na mesma montanha de Cerro Pachón, justamente por aquela questão de aproveitar a infraestrutura que já existe no local, né? Só que esse não é uma parceria só do Brasil, Estados Unidos e Chile, também tem participação do Reino Unido, do Canadá, da Austrália e da Argentina. É um telescópio maior, exigiu mais investimentos. E esse telescópio também é das principais fontes de pesquisa para os astrônomos do Brasil. Então, quando a gente precisa fazer observações de alto nível, de altíssimo nível, com os melhores instrumentos que existem, num dos melhores telescópios do mundo, é esse telescópio que a gente utiliza. E ele, né, tá aqui o telescópio, né, o espelho também fica aqui embaixo, não tá dando para ver, a gente consegue ver o espelho secundário dele. Ele é muito maior do que o SOAR, né, o diâmetro é o dobro do tamanho, mas dá para identificar que ele tem esse mesmo tipo de montagem, né? É a montagem alta-azimutal, varia a altura e o azimuth, e ele também tem esse foco de tipo Cassegrain. Tem aqui o espelho primário e aqui o espelho secundário, jogando a luz de volta aqui na direção do espelho primário. E aqui só para dar o exemplo, né, esse aqui fica numa outra montanha também ali no Chile. Esse não tem mais a participação do Brasil, vou falar por quê. Esse fica em Cerro Tololo, é um pouco mais ao norte, um pouco mais ao sul, desculpa, de Cerro Pachón. E na verdade esse abriga diversos telescópios de menor porte e o Blanco, que já é um telescópio de médio e grande porte, é um telescópio de 4 metros. E esse é aquele que eu falei para vocês que é o único exemplo que eu conheço de um grande telescópio que usa a montagem equatorial. Então vocês veem aqui que ele tem esse eixo inclinado aqui que ele gira para marcar um ângulo. Esse eixo aqui está justamente paralelo ao equador celeste. Então nesse eixo aqui ele marca a ascensão reta, o ângulo horário. E nesse outro movimento que ele faz aqui, ele marca a declinação. Então, quando ele está deitado assim, na posição de repouso dele, ele está apontado lá para o Polo Sul celeste. Polo Sul porque está no Chile.
E aí, se você coloca ele num ângulo de 90 graus, não, desculpa, quando ele está apontado 90 graus disso, ele está apontado para o Polo Sul Celeste. Nesse caso aqui, que ele está deitado, que ele está no mesmo plano desse eixo aqui que marca o Equador Celeste, ele está apontado justamente para um ponto no Equador Celeste. Mas vocês veem que o telescópio ele tem toda uma estrutura a mais que precisa ser colocada para poder fazer esse apontamento no sistema equatorial. E ele fica sempre meio de lado assim, então tem toda ali uma tensão. Esses telescópios aqui, quando eles não estão em uso, eles ficam virados para cima assim, então eles têm bem menos tensão sendo aplicada ali, bem menos deformação sendo causada. Então esse telescópio aqui tem esse problema. 4 metros parece que é o limite para conseguir fazer um telescópio desse tipo. Então, que eu conheço, esse é o maior telescópio que usa a montagem equatorial. E diferente dos outros telescópios, ele não tem a participação dos Estados Unidos. Esse é um dos telescópios que faz parte daquele consórcio que eu falei de países europeus que formam o que a gente chama de ESO, European Space Observatories. Então são países europeus mais o Chile, porque a maior parte dos instrumentos deles são construídos no Chile. Então eles incluem o Chile. Só que além disso, mesmo sendo um consórcio só de países europeus, o Brasil foi o único país não europeu que foi convidado a fazer parte desse consórcio. E aí em 2011 firmaram um acordo e os astrônomos brasileiros passaram a poder utilizar esse instrumento e vários outros instrumentos que fazem parte desse consórcio. Só que para isso o Brasil tinha que pagar uma parte, né? Todos os países contribuem e boa parte desse dinheiro vai ser usado para construir o ELT, que é o Extremely Large Telescope. Eu vou mostrar mais para frente. E o Brasil nunca pagou. Então a gente nunca chegou a de fato entrar para o ESO, que a gente só entraria depois que a gente fizesse o primeiro pagamento. E o Brasil nunca fez nenhum pagamento, mesmo assim eles estavam deixando a gente usar os instrumentos, que pensaram que, eventualmente o Brasil vai pagar, vai entrar. Só que não, né? A gente, em 2011, começou a usar os instrumentos, a gente ficou usando sem nunca o governo brasileiro pagar, isso ficou tramitando no Congresso e nunca foi para frente. E aí, em 2018, né, 7 anos depois da gente só ficar usando os instrumentos sem dar nada em troca, a gente teve o nosso convite de participação retirado e aí a gente não pode mais usar esses instrumentos. Então, assim, é uma pena, são os melhores instrumentos do mundo, mas a gente perdeu acesso. Felizmente a gente tem essas parcerias com os Estados Unidos e a gente consegue usar esses outros telescópios. Senão seria impossível fazer ciência no Brasil. Mas é uma pena que a gente não tenha entrado no ESO. Mas lá nessa montanha de Cerro Tololo, onde fica o Blanco, existem vários outros telescópios, né? É um local assim que se você quer colocar um telescópio de médio porte, você coloca ali. Então tem todas essas cúpulas aqui, cada uma delas com um pequeno telescópio. A gente chama isso aqui de fazenda de cogumelos, né? Parecem uns cogumelinhos. E justamente é colocado tudo ali justamente para aproveitar a infraestrutura. Então tem toda a infraestrutura já montada de energia, de internet, de água, de tudo, de estradas para levar até ali. E tem uma equipe de astrônomos que fica lá. Então qualquer problema que dá nos telescópios, esses astrônomos estão ali para resolver. E dessas cúpulas aqui, a maior delas é uma cúpula brasileira financiada por várias instituições do Brasil, a USP, através da FAPESP, né, na verdade, o Observatório Nacional, até a Universidade de Sergipe, tem várias universidades que contribuem, e é um telescópio robótico que foi instalado ali. A gente fala uma parceria Brasil, Chile e Espanha. O Chile deu o local, a Espanha deu o projeto, né, o modelo do telescópio que foi colocado, e o Brasil é quem pagou pela construção e paga pela operação desse telescópio. E esse projeto é um projeto de uma astrônoma da USP, que é a Cláudia Mendes de Oliveira. Eu trabalho nesse projeto, e a gente está mapeando o céu do hemisfério sul com esse telescópio.
Eu acho interessante mostrar ele porque é um telescópio de médio porte, já não faz parte desses gigantescos, né, desses grandes telescópios, mas também é um telescópio que a gente usa para fazer vários tipos de ciência. E dá para a gente ver que ele tem a montagem equatorial. Justamente, né, sempre que tem esses contrapesos, esses eixos mais inclinados, é um telescópio de montagem equatorial, mas ele também é um telescópio refletor. Certo. Então esses são os principais telescópios que a gente usa, que a gente tem acesso no Brasil. E eu falei para vocês que o maior telescópio do mundo é esse Large Binocular Telescope. Foi construído em 2004, 2005, entre 2004 e 2005. Que na verdade são dois telescópios um pouco menores, né, dois espelhos um pouco menores, mas que usados em conjunto tem esse tamanho efetivo de 11,9, 11,8, 11,9 metros. Então, desde 2005, a gente não constrói um telescópio maior do que esse. Na verdade, tem um, né? Tem o VLT, que é o Very Large Telescope, que são 4 telescópios que também podem ser usados em conjunto, e quando são usados em conjunto, eles têm um tamanho maior. Mas ele é mais antigo ainda. Então, desde dessa época, a gente não constrói um telescópio maior. Então, tem o quê? 20 anos, né? 15, 20 anos que a gente não amplia o tamanho dos telescópios. E isso está para mudar de maneira bem recente, porque está sendo construída a próxima geração de telescópios, que aí a gente chama agora de telescópios gigantes, né? Tem o Giant Magellan Telescope, que é um projeto dos Estados Unidos com participação do Brasil, inclusive participação de engenheiros formados desenvolvendo projetos na USP relacionados à construção desse telescópio. Então não é só a parte científica, a própria parte de engenharia de construção tem participação brasileira. Então esse telescópio de 28,5 metros está sendo construído no Chile. Tem esse 30 Meter Telescope, que está sendo construído pelos Estados Unidos no Havaí. Só que esse telescópio ele teve problemas na construção, porque o local que eles escolheram é considerado sagrado pelos nativos do Havaí. Então, deixa eu ver quanto tempo. É considerado sagrado pelos nativos, e aí acabou que teve muita pressão para não construir um telescópio ali. Muitos astrônomos, inclusive, concordaram que não deveria ser construído um telescópio ali, e por enquanto o projeto está interrompido. Não sabem se vão tentar construir em outro lugar ou se vão insistir naquele local. Por enquanto está interrompido. E tem esse outro, que é o Extremely Large Telescope. Esse está sendo construído pelo consórcio dos países europeus. E esse é, de longe, o maior telescópio que vai ser feito. Né? Eu não sei se a gente um dia vai fazer na Terra um telescópio maior do que esse. E é justamente o nome, né? Extremely Large Telescope. Ele tem mais de 10 metros a mais do que esse Giant Telescope que os Estados Unidos estão construindo com a participação do Brasil, né? Quase 40 metros. Só que aí nesses casos, né, para construir esses telescópios, os espelhos já não dá para fazer espelhos tão grandes, então eles atingem esses tamanhos combinando vários espelhos menores. Então o GMT, esse que está representado aqui, são 7 espelhos mais ou menos do tamanho do espelho do Gemini. E esse 30 Meter Telescope e o Extremely Large Telescope são vários espelhos menores, né, hexagonais, que são colocados para formar o telescópio. Esse aqui, na verdade, né, esse ELT, ele ia ser construído em parte com dinheiro que o Brasil ia pagar para entrar no ESO. E quando o Brasil não pagou, não entrou, eles tiveram que mudar o projeto, retirar alguns desses espelhinhos aqui, diminuiu o tamanho final. Então não sei se esse tamanho aqui é antes ou depois do Brasil ter sido expulso. Expulso não é... ter o convite de entrada retirado, né? E aí tem que ver se o tamanho é realmente esse ou se diminuiu. Mas de qualquer forma, quando a gente compara o tamanho disso com
com outras coisas, por exemplo, uma quadra de basquete, a gente vê o tamanho absurdo que essas coisas têm, né? Porque o GMT é do tamanho de uma quadra de basquete e o LT é muito maior do que uma quadra de basquete. Então, assim, é um absurdo. Só que esses telescópios, eles ainda estão numa fase bem inicial da construção, né? Isso aqui é uma imagem artística, né, do projeto, né, de como ele vai ser quando ficar pronto. Eu fui lá 2 anos atrás, onde eles vão construir o GMT e não tinha absolutamente nada ainda. Já tinham construído só o dormitório, que estava sendo usado pelo pessoal que vai... O dormitório e o refeitório, que estava sendo usado pelo pessoal que vai construir lá. Mas a cúpula mesmo e o local do telescópio não tinha absolutamente nada. Tinha um desenho no chão de um círculo, que é onde o telescópio vai ficar. E é realmente um absurdo. 30 metros é uma coisa... é surreal. Mas enfim, esse telescópio vai ficar desse jeito. E aqui só para mostrar para vocês o tamanho absurdo do ELT. Então esse aqui é esse que eu mostrei para vocês agora, que está sendo construído, que é o Giant Magellan Telescope dos Estados Unidos. E esse aqui é o ELT, que é o que tem participação do consórcio de países europeus. E a gente olha aqui só a cúpula desse telescópio, né? Esse espelho aqui tem quase 40 metros. Então essa cúpula, que é uma coisa que abre, é uma coisa que gira, só a cúpula em si já é um trabalho de engenharia absurdo, né? Quase um monumento ali que eles estão construindo. E esse também vai demorar um pouco para sair, mas fica pronto nos próximos anos. Certo, deixa eu salvar essa parte. Certo, então nós falamos dos telescópios, que são o instrumento que coleta a luz. Mas depois que essa luz é coletada, a gente ainda precisa analisar ela e registrar. Essa parte de analisar é justamente pegar a luz que a gente está coletando, porque o telescópio ele coleta toda a luz que está sendo emitida pelo astro, e a gente precisa ou dividir essa luz nos diferentes comprimentos de onda para analisar a distribuição da intensidade em cada comprimento de onda, ou então simplesmente selecionar só a luz que é emitida numa determinada região do espectro, só a luz vermelha, só a luz azul, só a luz verde, enfim, ou separar uma região ou dividir toda a luz na intensidade de cada comprimento de onda. Então a gente precisa colocar mais um instrumento ali no telescópio para fazer isso. E é justamente isso que eu tô comentando aqui. E só para mostrar, né, a gente já comentou sobre isso nas 2 últimas aulas, mas a luz ela se distribui de maneira diferente nos diferentes comprimentos de onda, dependendo das propriedades do astro. Uma estrela mais quente, por exemplo, ela tem uma emissão mais intensa na luz azul, e uma estrela mais fria tem uma emissão mais intensa, mais deslocada para a luz vermelha. Isso está relacionado com aquela radiação de corpo negro que a gente falou 2 aulas atrás. Outra coisa que a gente vê aqui, por exemplo, é as linhas de absorção em determinados comprimentos de onda. Então, muitos dos parâmetros das estrelas a gente só consegue medir quando a gente pega a luz, né, que a gente está coletando do astro, e a gente divide essa luz em todos os comprimentos de onda para analisar a intensidade da luz por comprimento de onda. Para isso, ou a gente usa um espectrógrafo, que é o que está aqui, ou a gente usa um filtro fotométrico, que eu vou falar logo depois. Aqui tem um esquema de um espectrógrafo, mas a gente não precisa entrar em tanto detalhe. A única coisa que interessa aqui é que ele funciona como um prisma. Ele pega a luz branca que está chegando e ele divide essa luz nos diferentes comprimentos de onda. Um prisma faz isso através da refração, que justamente é o que causa lá a aberração cromática das lentes, né? Cada comprimento de onda tem um ângulo de refração diferente. Isso, naturalmente, separa a luz nos diferentes comprimentos de onda. Então, o espectrógrafo é esse instrumento que faz isso, que pega toda a luz que está sendo coletada no telescópio, divide nos diferentes comprimentos de onda, para a gente poder analisar a intensidade da luz por comprimento de onda e poder estudar todas aquelas propriedades da estrela ou do astro, né, enfim, que está relacionado com isso. Então,
só uns exemplos que eu coloquei aqui, né? Tem várias outras propriedades que a gente tira a partir disso. Mas, por exemplo, a composição química das estrelas a partir da profundidade das linhas de absorção, a velocidade radial das estrelas, né, a partir da posição dessas linhas de absorção, a gente falou do efeito Doppler, né? Se a estrela está se aproximando, essas linhas elas se deslocam para os comprimentos de onda mais azuis, e se essa estrela está se afastando, essas linhas elas se deslocam para os comprimentos de onda mais vermelhos. Outra coisa que dá para a gente medir, por exemplo, que a gente chama de redshift das galáxias, é esse mesmo deslocamento Doppler, é saber com qual velocidade as galáxias estão se afastando da gente, mas aí já não está relacionado com o movimento das galáxias, está relacionado, na verdade, com a expansão do universo. Então, é uma outra coisa que a gente consegue estudar usando esse tipo de abordagem, né? Essa divisão da luz em diferentes comprimentos de onda para estudar a intensidade dela por comprimento de onda. Mas esse tipo de abordagem, ele tem a vantagem de a gente conseguir estudar com muitos detalhes, determinar muitos parâmetros, mas ele também tem uma série de desvantagens. A principal delas é o alto custo observacional. Porque para a gente dividir a luz em todos os comprimentos de onda, assim, né, claro, de maneira, não é uma coisa discreta, é uma coisa contínua, mas para a gente dividir a luz em vários comprimentos de onda, assim, a gente precisa observar muita quantidade de luz, né? Se é um objeto mais fraco, a gente não tem tanta precisão assim quando a gente divide a luz em vários comprimentos de onda. Então, isso não é possível a gente aplicar para os astros muito fracos, só para os astros que são mais brilhantes. E, nesse caso também, a gente só consegue fazer a observação de um objeto por vez. A gente olha uma estrela ali e a gente fala, olha, ok, a gente vai dividir a luz daquela estrela. Então, você pega, às vezes, o telescópio e você literalmente coloca uma máscara ali e você só pega a luz que está sendo emitida por uma estrela. Tem exceções, né? Tem alguns instrumentos que conseguem fazer até centenas de estrelas de uma vez, mas são exceções. No geral, isso é feito estrela por estrela. Então, tem um alto custo observacional. Exige mais tempo de observação, só consegue observar para os objetos mais brilhantes e geralmente é feito estrela por estrela. Então, quando a gente quer trabalhar com várias estrelas, né, milhares, milhões, até bilhões de estrelas, como é que a gente faz? Ao invés de pegar todo o espectro assim detalhado, a gente estuda só a quantidade de luz que é emitida em determinados intervalos de comprimento de onda. A gente usa o que a gente fala, que a gente chama de filtros fotométricos, que é uma coisa que a gente falou no final da última aula. Então, o filtro fotométrico, o que ele é? Ele é um filtro mesmo, né? Uma lente assim, que a gente coloca na frente do espelho, que só permite a passagem de luz em determinados comprimentos de onda. Então, aqui tem um sistema de filtros, que a gente chama de UBVRI, é o sistema de Johnson, é um dos mais utilizados na astronomia. E como é que ele funciona? Quando a gente usa o filtro U, a gente só deixa passar a luz entre esses comprimentos de onda aqui, de 3.000 e 4.000. E a quantidade de luz que passa é determinada aqui por essa curva de transmissão. Então, quando aqui está no 100, toda a luz nesse comprimento de onda atravessa o filtro. Quando está aqui no 50, para esse comprimento de onda, só metade da luz atravessa o filtro. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é pegar o quão intenso é a luz da estrela nesse intervalo de comprimento de onda, o quão intensa é a luz da estrela nesse outro intervalo aqui no azul, o quão intenso é a emissão da estrela na cor verde, quão intensa é a emissão da estrela na cor vermelha e assim por diante. Então, ao invés de ter todo um espectro detalhado, a gente tem poucos valores, a gente tem uma coisa discreta. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está transformando todo aquele espectro em 5 valores. Mas muita coisa a gente consegue fazer só com esses 5 valores. Tem vários parâmetros que a gente consegue determinar só com isso. Por exemplo, a temperatura da superfície. Acho que eu mostrei isso 2 aulas atrás, com a cor, se eu não me engano, era B-V, mostrando a relação entre a temperatura de um corpo negro e a cor B-V. Só para comentar, né, quando a gente faz um menos o outro,
a intensidade da luz medida em um filtro menos a intensidade da luz medida no outro filtro, a gente chama isso de uma cor, porque a gente está justamente medindo a cor desse objeto, né? O quão mais azul, o quão mais vermelho ele é. E a vantagem disso é porque é fácil de observar diversos objetos de uma vez. Você simplesmente bota esse filtro na frente do telescópio e aí você observa milhares de estrelas no filtro azul, milhares de estrelas no filtro verde, milhares de estrelas no filtro vermelho. Você está observando todas elas de uma vez. Então ele tem um baixo custo observacional e a gente tem a possibilidade de observar astros mais fracos, justamente porque a gente não está pegando a luz que a gente coleta e dividindo em vários comprimentos de onda. A gente está pegando toda a luz que está num determinado intervalo de comprimento de onda e colocando isso tudo junto. Então a gente consegue observar os astros que são mais fracos. Só que as principais desvantagens disso é que a gente perde muitos detalhes da distribuição de luz e aí algumas propriedades a gente não consegue determinar. Então tem, como por exemplo, as abundâncias químicas. A gente não consegue determinar boas abundâncias químicas usando só essa abordagem de filtros fotométricos. Mas a gente consegue determinar uma série de outras propriedades que são importantes. E aqui é só para mostrar, né, comparando essas duas coisas, com a espectroscopia a gente tem o espectro, essa linha sólida, essa linha azul que está no fundo, essa linha vermelha aqui, isso é o que a gente obtém quando a gente faz espectroscopia. Quando a gente faz fotometria, se a gente usa, por exemplo, 5 filtros, a gente obtém 5 valores. Então, é só a quantidade de luz que está sendo emitida num intervalo aqui, enfim, a gente está transformando toda essa informação detalhada que a gente tinha antes em 5 valores. Mas isso é o suficiente para a gente determinar várias coisas. Por exemplo, nesse caso aqui, com esses 5 valores, a gente consegue determinar que essa estrela tem mais emissão no azul, nas cores aqui mais azuis. Então, ela é uma estrela mais quente. Nesse caso aqui, a gente sabe que o pico da emissão está mais deslocado para a região vermelha. Então, a gente sabe que essa é uma estrela mais fria. Então, é só para mostrar para vocês que, ok, a gente está perdendo bastante informação, mas existe muita informação que a gente ainda consegue tirar disso e tem toda a vantagem do custo observacional ser muito menor e permitir que a gente observe vários objetos ao invés de poucos. E às vezes o que a gente precisa é de estatística, a gente precisa de uma amostra grande. Então esse tipo de abordagem ela é uma das mais utilizadas para os estudos. Certo, então a gente falou do telescópio que coleta a luz, a gente falou aqui do instrumento que a gente usa para separar a luz que a gente vai estudar. Ou a espectroscopia, que divide a luz em vários comprimentos de onda, ou a fotometria, que seleciona só uma parte do espectro. Então, ok, a gente coletou a luz, a gente selecionou. Como que a gente vai agora estudar isso? Como que a gente vai registrar essa informação, né? No início, quando o telescópio foi inventado, na verdade não tinha nem esse seletor, né? Simplesmente olhava toda a luz que o astro estava emitindo e não tinha nenhuma forma também de registrar isso. Então os primeiros astrônomos eles tinham que ver, ali olhar na ocular e desenhar. Não tinha, você ou olhava ali na hora e se você queria registrar isso para você comentar num momento futuro, ou para você estudar como que isso está mudando com o tempo, ou para você publicar seu resultado, para você mostrar seu resultado para outra pessoa, tinha que desenhar. Então aqui são desenhos, de verdade mesmo, desenhos do Galileu, quando ele estava observando Saturno, quando ele estava observando as luas de Júpiter, quando ele estava observando as fases de Vênus e quando ele estava observando as estruturas da Lua. Então Saturno, com a luneta dele, não dava para ver muito detalhe, tinha todas as questões, principalmente de aberração cromática, por exemplo, então ele não tinha nitidez nenhuma no que ele estava vendo, ele não conseguia identificar que aquilo que ele estava vendo em Saturno eram anéis. Então a gente vê aqui que ele desenhou umas orelhinhas no planeta que ele não sabia explicar. Ele chamava de protuberâncias. Tinha o planeta e tinha essas orelhinhas, ele desenhou isso e não sabia explicar que isso eram, na verdade, anéis. Mas a gente sabe o que ele desenhou. A gente não sabe o que ele estava vendo naquela luneta, por exemplo. Nessa época não tinha como registrar o que ele de fato viu. A gente registra o que ele entendeu, o que ele estava vendo e o que ele desenhou. Mas dava para fazer muita coisa. Ele, por exemplo, confirmou o modelo heliocêntrico ao observar
as fases de Vênus que ele representou aqui. E ele observou diversas estruturas na Lua também. Então, foi bastante coisa que já dava para fazer nessa época, e foi assim desde de Galileu até o final do século XIX que os astrônomos trabalhavam. Você observava com a luneta, com o telescópio, e você catalogava posições, você desenhava as coisas, mas não tinha como registrar nada além disso. Registrava a posição do astro, brilho aparente, né? Você chutava lá, para mim essa estrela é uma estrela de quarta magnitude, terceira magnitude, mas isso era feito de maneira bastante subjetiva, comparando com o que o astrônomo tinha de experiência, e por muito tempo foi assim que a astronomia se desenvolveu. Isso mudou quando foram desenvolvidas as placas fotográficas, né? Eu coloquei aqui inventadas no século XIX, é isso mesmo, final do século XIX, 1800 e alguma coisa. Isso revolucionou completamente a astronomia, porque desde então a gente conseguiu registrar as observações. A gente colocava, ao invés de colocar o olho no telescópio e marcar o que a gente estava observando, a gente colocava ali uma placa fotográfica que a gente revelava depois, e aí ficava registrado ali nessa placa aquela observação. Então você conseguia fazer várias observações, mantê-las registradas para você estudar no momento seguinte, você conseguia comparar diferentes observações, você conseguia publicar os seus dados, você conseguia fazer estudos quantitativos das suas observações, e muitas dessas observações que foram feitas, inclusive no século XX, né, 1900 e alguma coisa, muitas dessas observações são usadas até hoje. Né? São estudos assim, que não exigem muito do conhecimento do brilho da estrela, exigem mais conhecimento da posição da estrela. E quando a gente quer estudar como que a posição da estrela está variando ao longo do tempo, quanto maior a diferença de tempo entre duas observações, melhor. Então a gente pega essas observações do século XX até hoje para estudar o movimento das estrelas. E a gente só consegue fazer isso porque foi possível registrar essas observações através das placas fotográficas. E eu achei essa informação aqui que eu achei muito interessante, que estima-se que existem 7 milhões de placas fotográficas com registros astronômicos preservadas no mundo. E muitas dessas têm informação que nunca foi calibrada, nunca foi estudada, porque numa placa você observava várias estrelas, e às vezes o astrônomo estava interessado numa estrela, ele fazia o estudo para aquela estrela ali, e o resto todo da placa foi ignorado. Tem um monte de coisa ali que dava para estudar, que ainda dá para estudar, e que nunca foi analisado. E aqui essa imagem mostrando, né, uma astrônoma analisando uma placa fotográfica. Nessa época aí é uma transição entre a observação, como é que se diz, digital, né, não digital, mas com registro de informação, e a informação que você tem que ir lá botar o olho para ver, porque ela não... Aqui a Annie Jump, ela não está indo lá no telescópio colocar o olho, mas ela precisa de uma lente de aumento para colocar ali na placa fotográfica para ela observar e tirar as conclusões dela. E isso aqui a gente vai voltar a falar dela porque ela fez uma classificação estelar que a gente vai estudar a partir da próxima aula, quando a gente vai começar a falar de estrelas. Certo. Então, isso era até o início, até o final ali do século XX. Desde então, a gente usa agora, a nossa vida está muito mais fácil na astronomia, porque foram inventados os CCDs, que são os dispositivos de carga acoplada. Não vou entrar em muito detalhe, porque dá para fazer uma aula só sobre isso, mas um CCD, na verdade, ele é um grid de capacitores. Capacitor é um instrumento que guarda a carga, ele consegue guardar uma determinada quantidade de carga elétrica. E a gente pode explicar isso como se fossem baldes coletando chuva. Então você imagina que tem um grid de balde, vários baldes aqui distribuídos, e está chovendo. Aonde chover mais, o balde vai coletar mais água. E aí você consegue saber, choveu mais aqui do que aqui. Um CCD é justamente isso, só que com capacitores
E ao invés de chuva, o que está caindo em cima desse CCD são os fótons da fonte que a gente está observando. E aí cada capacitor desse, né, que seria cada balde, é um pixel na imagem que a gente está produzindo. Então caem ali os fótons, esses fótons eles vão estimulando elétrons que vão carregando esses capacitores. Então quanto mais fótons com mais energia vão caindo num determinado pixel, mais elétrons vão sendo colocados ali nesse capacitor, mais carga esse capacitor vai armazenando. E isso depois consegue ser lido a partir de uma diferença de potencial, a partir da voltagem desse capacitor, e a gente consegue transformar isso num valor, num número. A gente consegue falar, olha, esse pixel recebeu tal quantidade de energia, esse pixel recebeu tal quantidade de energia. E com isso a gente consegue calcular o brilho das estrelas. Então, assim, a vida do astrônomo hoje em dia ficou absolutamente muito mais fácil do que antigamente. A gente não vai lá, não coloca o olho no telescópio, não tem que desenhar o que a gente está observando, não tem que revelar placas fotográficas, não tem que ficar com uma lupa numa placa fotográfica para estudar. A gente tem o CCD que consegue medir a energia que está sendo coletada de cada ponto no céu, de cada região do céu, que são os pixels na nossa imagem. E isso vai do telescópio direto para o computador. Então, só para mostrar para vocês, isso aqui é uma sala hoje em dia de observação. São astrônomos que estão observando no Gemini Sul, só que eles não estão na montanha, né? O Gemini Sul fica lá no Cerro Pachón. Eles não estão em Cerro Pachón, eles estão na cidade de La Serena, que fica mais ou menos a 2 horas de distância do telescópio. Você não precisa nem ir no telescópio, mais é chato, né? É mais legal ir no telescópio. Mas a gente não precisa nem ir no telescópio mais, porque a imagem está sendo coletada no telescópio, está passando lá por um filtro ou por um espectrógrafo, dependendo de como está sendo feita a observação, e no final está chegando no CCD, que está coletando essa imagem. E essas imagens que estão sendo coletadas chegam para o astrônomo direto no computador. Então você controla tudo numa sala de operação que não precisa nem estar na mesma cidade, nem no mesmo país onde está o telescópio. A gente, por exemplo, aqui na USP controla o telescópio que está lá no Chile. Então isso facilita muito a nossa vida, apesar de não ter tanta graça, porque é muito mais legal ir lá no telescópio. E aqui é só para mostrar um exemplo de uma imagem que é obtida com o CCD, então. Né? Todas as imagens elas são em preto e branco, porque é só a quantidade de energia que chegou naquele pixel. Então, se a gente coloca um filtro vermelho, a gente sabe que essa é a imagem correspondente ao filtro de luz vermelha. Mas a imagem que a gente recebe só mede a quantidade de energia que chegou em cada comprimento de onda. Então, cada pontinho de luz que vocês estão vendo aqui é uma estrela diferente, e todas elas são observadas de uma vez só quando a gente aponta o telescópio. E aí, para produzir aquelas imagens coloridas, bonitas, que todo mundo está acostumado a ver em astronomia, o que a gente faz é pegar a quantidade de luz que a gente recebe no vermelho, a quantidade de luz que a gente recebe no filtro verde, a quantidade de luz que a gente recebe no filtro azul, e fazer uma composição dessas imagens. Mas todas elas, o que a gente recebe é essa imagem assim em preto e branco. Quando a gente faz a composição dos diferentes filtros, é que a gente consegue produzir aquelas imagens coloridas. E aqui só para resumir, então, o que eu falei disso de telescópio e dos instrumentos que a gente usa. O telescópio é um instrumento que coleta a luz do astro. Essa é a função dele, coletar a luz. E ele pode ser de 2 tipos, refrator e refletor. E o refletor a gente falou de 2 focos, que foi o newtoniano e o Cassegrain. Tem vários outros, a gente só falou desses 2 porque são os principais. E o telescópio ele tem, né, uma determinada montagem que pode ser tanto equatorial quanto autoazimutal. Então, mesmo um telescópio refrator pode ter uma montagem equatorial, ou então pode ter uma montagem autoazimutal. E tanto um telescópio refletor pode ter equatorial ou autoazimutal. São coisas diferentes. O tipo do telescópio é uma coisa, a montagem é outra coisa. E além disso, né, além do telescópio, que é um instrumento que coleta, a gente tem um instrumento que seleciona a região do espectro eletromagnético que está sendo estudada, que está sendo observada.
E esse instrumento ele pode ser tanto um espectrógrafo, que é aquele que divide a luz em vários comprimentos de onda, ou um filtro fotométrico, que ao invés de dividir em vários comprimentos de onda, ele simplesmente marca uma janela ali no espectro eletromagnético que ele vai permitir a passagem de luz. Então, o filtro que permite passagem de luz vermelha, ou então luz azul, ou então luz verde. Enfim, ele permite só passagem de uma determinada região do espectro. E aí, além disso, né, depois disso, a gente ainda precisa de um instrumento que registra essa informação que foi coletada. E aí pode ser o olho, que é quando é um telescópio que tem ali um ocular, que a gente põe o olho para observar. É o caso de praticamente todos os telescópios amadores, né, por exemplo. Mas nos telescópios profissionais isso já não existe há décadas, né, uma centena de anos, porque agora a gente usa outros instrumentos para registrar isso. Era uma placa fotográfica no século passado e agora a gente consegue fazer uso do CCD, que já gera uma imagem digital que a gente consegue analisar no computador. Então, um resumo geral dessa parte é basicamente isso. Então, agora só falta a gente falar de outros instrumentos, falar bem por alto, porque o principal mesmo era essa parte sobre os telescópios. Deixa eu dar um pause. Tá, então agora para finalizar, vamos falar então sobre esses outros instrumentos que também são utilizados na astronomia além do telescópio, mas o principal é o telescópio, mas a gente, dependendo da área de estudo, a gente precisa usar outros instrumentos para estudar outros aspectos dos astros, né? Os telescópios, no geral, a gente usa, esses telescópios que eu mostrei para vocês, a gente usa mais para estudar a região do espectro eletromagnético da luz visível, né? A região do óptico. Também ali do infravermelho próximo, ultravioleta mais próximo. Para a gente estudar ondas de rádio ou ondas de raios gama, enfim, outras regiões do espectro eletromagnético, a gente precisa de outros instrumentos. E aqui eu também não vou comentar todos os instrumentos que existem, vou só comentar por alto os principais. Então, para começar, né, para fazer a transição de um jeito simples, vamos falar dos telescópios espaciais. Por que eles são importantes, né? A atmosfera da Terra ela não permite a passagem de todos os comprimentos de onda. Então, mesmo que os astros emitam em vários comprimentos de onda, a gente não consegue ver isso, a gente não consegue detectar isso aqui da Terra, porque a nossa atmosfera bloqueia uma boa parte disso. E aqui, esse gráfico aqui mostra isso, basicamente, né? O que a gente tem para cá é menores comprimentos de onda, então energias maiores, é o ultravioleta, o raio-x e os raios gama, e a nossa atmosfera não permite a passagem dessa radiação. Na região do visível, a nossa atmosfera ela é bastante transparente, ela permite a passagem da luz. O nosso olho ele se desenvolveu para enxergar nesse comprimento de onda, nesse intervalo de comprimento de onda, porque a nossa atmosfera é transparente nesse intervalo de comprimento de onda. Porque se fosse um outro intervalo, a luz do Sol não ia passar, então a gente não conseguiria enxergar nada. Então o nosso olho ele evoluiu para enxergar nesse intervalo de comprimento de onda que a nossa atmosfera é transparente. E aí, justamente por isso também é que os nossos telescópios funcionam muito bem nesse intervalo de comprimento de onda. Quando a gente vai para o infravermelho, a nossa atmosfera ela volta a ficar opaca, ela volta a não permitir a passagem dessa radiação, dessa luz. E quando a gente chega na onda de rádio, a atmosfera volta a ser transparente. Então, aqui na Terra, a gente consegue observar com telescópios a luz óptica, né, a luz visível e as ondas de rádio. Para a gente observar em outros comprimentos de onda, a gente precisa colocar os telescópios no espaço. E isso é uma coisa que a gente já faz há algumas décadas. Então, o primeiro telescópio espacial foi o Hubble. Ele está em operação até hoje. E só para comentar, né, eu falei da questão da absorção, mas existem outros obstáculos, né, outras dificuldades que a nossa atmosfera impõe. Primeiro é a turbulência. Então, a luz de qualquer astro, ela fica espalhada por causa da turbulência da nossa atmosfera, então a gente já perde uma grande quantidade de nitidez por conta disso, aí da ordem de pelo menos 2 segundos de arco.
E tem a questão da umidade, que se estiver chovendo ou se estiver muito úmido, não dá para observar, não dá para abrir o telescópio, mesmo se não estiver chovendo, se estiver formando ali gotículas de água, é impossível trabalhar, não dá para, nem pode abrir o telescópio porque estraga o instrumento. E quando está nublado também a gente não consegue observar simplesmente porque a gente não consegue ver os astros. Então, mesmo quando a gente considera a região do visível, é melhor a gente colocar um telescópio no espaço do que um telescópio na Terra. Então, o Hubble é um telescópio que observa tanto ali o infravermelho próximo quanto a luz visível, mas é um telescópio que está no espaço. Aí já não é por causa da questão da atmosfera ser opaca, é mais essas outras questões aqui. Ele consegue produzir imagens muito mais nítidas porque, por exemplo, não tem a turbulência da atmosfera. E aí esse foi o primeiro telescópio que foi colocado em órbita. Ele é muito menor do que os maiores telescópios, né? Ele tem 2,4 metros, mas ele produz imagens melhores justamente porque ele não lida com a questão, ele não tem essas dificuldades que são impostas pela atmosfera. E ele foi colocado em órbita em 1999 e está em operação até hoje. Então, são mais de 20 anos em operação. E tem esse outro telescópio aqui, que é o Spitzer, que é um telescópio de infravermelho. E aí, nesse caso aqui, quando a gente olha os comprimentos de onda que a nossa atmosfera não deixa a luz passar, né? Ela não deixa passar a luz do infravermelho. Então a gente só consegue observar no infravermelho se a gente coloca em órbita, né, o telescópio. Só que aí tem um problema. A Terra e a Lua emitem bastante no infravermelho por causa da temperatura da superfície da Terra e da temperatura da superfície da Lua. Então, para não dar problema, para a Terra não atrapalhar a observação, esse telescópio ele não está em órbita da Terra. O Hubble está em órbita da Terra. Esse telescópio está em órbita do Sol, na mesma distância que a órbita da Terra, só que com uma defasagem de 90 graus. Então, ele está bem longe da Terra, né? Mas justamente por causa dessa questão que precisava eliminar o brilho da Terra no infravermelho que atrapalharia as observações. Eu só botei esses dois exemplos, né? O Spitzer parou, inclusive, de funcionar esse ano. Ele funcionou de 2003 até esse ano. Na verdade, ele tinha sido previsto de parar bem antes. Então, ele funcionou por mais tempo do que o previsto, mas ele já não está mais em operação. Mas existem outros telescópios espaciais, como, por exemplo, o Gaia, que eu não coloquei aqui muitos detalhes, mas ele está fazendo... A gente vai falar disso depois, né, quando a gente for falar da nossa galáxia, porque o Gaia está fazendo o maior levantamento astronômico da história, está observando mais do que 1 bilhão de estrelas da nossa galáxia. A gente vai falar bem mais disso quando a gente estiver falando da nossa galáxia. Esse aqui é um que está no meio do caminho. Ele é um telescópio que está na Terra, então não é um telescópio espacial, mas ele também não está no chão. É um telescópio, né, que eles chamam de observatório estratosférico, que é a SOFIA. E, assim, eu fico pensando quem deu essa ideia e como que isso foi para frente. Porque alguém, em algum momento, chegou e falou, pô, vamos botar um telescópio num Boeing 747 e colocar ele a 38 mil pés de altitude para observar. E alguém falou isso sério, isso realmente deu certo, né? E aí, aparentemente, é mais fácil você corrigir o movimento do avião do que você colocar um telescópio em órbita e esse projeto foi para frente. Então, é um observatório estratosférico que observa enquanto o avião está lá voando. E ele também é um telescópio do infravermelho, assim como o Spitzer, que estava em órbita. E é possível fazer as observações nessa configuração, né, usando um avião, porque na altura que ele voa, 99% do bloqueio da radiação infravermelha já vai embora, porque ele já está bem mais alto, a parte que bloqueia o infravermelho é a parte mais baixa da atmosfera. Então, é um telescópio que funciona aí dentro de um avião. Mais um instrumento, né, como eu mostrei, a atmosfera ela também é transparente nas ondas de rádio. Então, existem vários radiotelescópios.
na Terra. E eles basicamente são telescópios que, ao invés de captar a luz no óptico, eles captam ondas de rádio. Mesmas ondas de rádio que a gente usa para televisão, que a gente usa para o rádio, enfim, ondas de rádio. E existem várias fontes astronômicas que emitem no rádio. Então, tem vários objetos que a gente só consegue estudar, várias galáxias, quasares, pulsares, que a gente só consegue estudar se a gente analisar a emissão desses astros no rádio. Então, esses telescópios eles também são muito importantes. Uma das vantagens, né, que basicamente o que usa é o material de uma antena de rádio. Então, você não precisa nem de espelho e nem de lente. Então, dá para construir radiotelescópios literalmente gigantescos. Então, eu coloquei aqui a imagem do radiotelescópio de Arecibo, que é um dos mais famosos. Não sei se vocês já viram o filme Contato, que é baseado num livro do Carl Sagan, é justamente baseado... Não baseado, né? Eles usam esse local no filme, na história. E é um dos radiotelescópios mais famosos do mundo. Mas não é o maior mais, né? Ele tem 305 metros, mas agora a China construiu um radiotelescópio de 500 metros. E é no mesmo esquema, né? Eles aproveitam um vale que tem entre as montanhas e constroem ali o radiotelescópio. Isso, né, usa para estudar várias fontes astronômicas, igual eu falei, mas também usa para procurar vida extraterrestre. Então, esse é um dos radiotelescópios mais utilizados na busca de sinais de vida extraterrestre. Não achou nada ainda, mas o programa 7 deles é bastante sério. 7 é Search for Extraterrestrial Intelligence, something like that. Alguma coisa assim. Enfim. E uma coisa legal que dá para fazer com os radiotelescópios é que as ondas de rádio elas são muito grandes. Então, quando você observa uma onda de rádio, você pode ter uma antena num lugar e uma antena a quilômetros de distância, e você consegue identificar que você está observando a mesma onda. E aí você consegue somar o sinal dessas duas ondas e fica como se o tamanho do seu telescópio, na verdade, fosse a distância entre essas duas antenas. Então é muito comum nos radiotelescópios, ao invés de você fazer um radiotelescópio gigante, igual esse de Arecibo, igual aquele da China, é muito comum você fazer vários telescópios. Esse aqui é um que fica no Chile. São vários telescópios distribuídos ao longo do deserto do Atacama e funcionam coletando as mesmas ondas, identificando que eles estão coletando as mesmas ondas e fazendo o que a gente chama de interferometria, que é uma forma de combinar todos esses sinais que estão sendo coletados pelas diferentes antenas. E aí, no fim, funciona como se eles tivessem uma antena tão grande quanto a distância entre essas antenas ali no deserto do Atacama. Então, com essa técnica de interferometria é possível construir radiotelescópios de um tamanho efetivo de quilômetros. Certo? Basicamente é isso. Então, esses são os instrumentos que eu queria falar para vocês relacionados à radiação eletromagnética. Tem também aqui telescópios de ultravioleta, de raio gama, que também são telescópios espaciais, mas eu não vou entrar em detalhe para não estender muito. Eu falei mais dos radiotelescópios porque a gente vai estudar as fontes que são observadas nos radiotelescópios quando a gente estiver falando da nossa galáxia e de fontes em outras galáxias. E só para comentar, outras fontes de informação. A luz ela é a principal fonte de informação na astronomia, mas ela não é a única. Então, eu comentei lá no primeiro slide, né, sobre isso. Existem outras fontes, como, por exemplo, os neutrinos. Os neutrinos eles são partículas subatômicas que são geradas, por exemplo, em reações nucleares. Por exemplo, lá no Sol, o Sol lá no interior está fazendo fusão de hidrogênio e transformando em hélio. Comentei isso na aula que a gente falou sobre o Sol, a gente ainda vai ver isso para as outras estrelas. Além disso gerar fótons, isso também gera neutrinos. E esses neutrinos eles podem ser observados aqui na Terra. Só que a diferença do neutrino para o fóton é que o fóton interage bastante com a matéria. Tanto que a gente consegue ver as coisas a gente... É fácil
perceber a interação dos fótons com a matéria. Já os neutrinos, a probabilidade de um neutrino interagir com a matéria é muito mais baixa. Tanto que quando a gente observa neutrinos vindo do Sol, a gente está observando diretamente o neutrino que foi gerado na reação lá no interior do Sol. Quando a gente observa o fóton, não. A gente viu que o fóton ele é gerado lá no interior, né, na reação que transforma hidrogênio em hélio, que faz fusão de hidrogênio em hélio, mas esse fóton ele vai sendo absorvido e reemitido através de vários átomos dentro do Sol. Tem a zona radiativa, onde isso vai acontecendo, tem a zona convectiva, que o material vai sendo carregado, mas de qualquer forma o fóton que a gente observa não é o fóton que foi gerado na reação lá no interior do Sol. É um fóton que foi sendo absorvido e reemitido diversas vezes. Tanto que quando a gente observa o espectro do Sol, ele tem a temperatura da superfície do Sol, não do interior. Então isso está relacionado com essa absorção e reemissão. Já os neutrinos não. Os neutrinos eles atravessam diretamente sem interagir com nada. E justamente por isso é extremamente difícil a gente observar neutrinos. Se ele atravessou do interior do Sol até aqui, sem interagir com nenhum átomo, como é que a gente vai detectar esse neutrino, né? Então, esse instrumento que detecta os neutrinos, ele é completamente diferente de tudo que eu mostrei para vocês de telescópio até agora. Ele chama IceCube, fica lá na Antártica, bem perto do Polo Sul. Esse laboratório aqui já está construído desde 2010, e aqui comparando com o instrumento mesmo. O laboratório é esse pontinho, esse quadradinho aqui. E tem vários buracos que foram cavados e tubos que têm detectores. E o que acontece é, se um neutrino interage com uma molécula de água, né, de gelo, que está aqui, né, isso aqui na verdade é uma placa gigantesca, né, de gelo, se um neutrino interage com uma molécula de água nesse gelo, ele gera uma reação em cadeia que consegue ser detectada nesses tubos, né, nesses detectores aqui em forma de tubo. Então, na verdade, quando estudam neutrinos do Sol, é um neutrino. Quando a gente estuda fóton, a gente está falando assim de... não é bilhões, é bilhões de bilhões de bilhões de fótons. Quando a gente fala de neutrinos, às vezes você estuda um neutrino. Mas a energia desse neutrino e a forma como ele é detectado já carrega bastante informação, que está carregando informação diretamente de onde ele foi produzido. Então é uma outra forma de estudar o interior do Sol, as reações nucleares, mas é uma forma completamente diferente de detectar e de estudar aquilo que você está detectando. Então isso aqui, por exemplo, isso não é um telescópio, isso é um instrumento que tem que dar um outro nome, porque não tem absolutamente nada a ver com o que a gente falou até agora de telescópio. E um outro instrumento, que esse ficou bastante em evidência desde 2015, é o LIGO, que ele detecta ondas gravitacionais. Os fótons são ondas eletromagnéticas. Então, tem uma partícula que tem carga. Sempre que uma partícula com carga é acelerada, ela gera uma onda eletromagnética. A gente falou das ondas eletromagnéticas, acho que 2 aulas para trás, né? Como que elas se propagam no espaço, que é aquela variação de um campo elétrico, aquela variação de um campo magnético, isso vai se propagando no espaço. Sempre que uma partícula com massa é acelerada, ela também gera uma onda gravitacional. Isso é uma coisa que a gente consegue prever pela teoria da relatividade. Só que essa perturbação, né, a onda gravitacional, só para comentar, né, é uma perturbação na curvatura do espaço-tempo que se propaga como uma onda. Isso é previsto pela teoria da física. Só que ela tem uma amplitude, né, extremamente baixa, mas assim, é muito baixa. Quando você corre, você gera uma onda, você se mexe, você gera uma onda gravitacional, só que ela é extremamente pequena, é minúsculo, é bilhões de vezes menor do que o núcleo de um átomo. Só que existem eventos que são tão radicais que geram ondas gravitacionais que podem ser medidas. Só que esses eventos, por exemplo, a fusão de 2 buracos negros com dezenas de vezes a massa do Sol, isso gera uma diferença
de tamanho, né, uma onda gravitacional que gera uma diferença de tamanho de 10 a menos 18 metros num tubo de 4 quilômetros. É uma diferença, assim, minúscula. 10 a menos 18 metros num tubo de 4 quilômetros. Para comparar, né, o tamanho do núcleo de um átomo é 10 a menos 15 metros. Então, é uma diferença muito menor do que o núcleo de um átomo. Só que é uma diferença que a gente já consegue medir. E foi desenvolvido esse experimento aqui, o LIGO, justamente para medir essa diferença. E eu vou mostrar 2 vídeos para vocês e encerrar a aula de hoje. Mas com essa diferença a gente conseguiu detectar pela primeira vez uma onda gravitacional em 2015. Isso mostrou que a relatividade está certa, mostrou que existem buracos negros em sistemas binários com dezenas de vezes a massa do Sol e que eles se fundem numa escala de tempo da ordem da idade do nosso universo. Então, só de detectar uma onda gravitacional já deu várias informações para a gente. E só para mostrar para vocês como que essa onda é gerada, né, essa aqui é uma simulação dos buracos negros se fundindo. Então, essa variação aqui nessa perturbação no espaço-tempo é as ondas gravitacionais que estão sendo geradas. E aí, quando eles se fundem, eles geram uma onda um pouco maior que consegue ser detectada pelo LIGO, que é o instrumento que detecta isso. E como que ele detecta essa variação tão pequena, né? Eu vou tentar explicar bastante rápido, só para encerrar. Ele emite um laser, e esse laser é uma onda eletromagnética. Tem um campo magnético que está variando. Então, esse campo ele fica mais alto, fica mais baixo, e eles fazem a interferência dessa onda com ela mesma. Eles usam um espelho que permite a passagem da luz e que depois reflete a luz. E eles conseguem comparar essa distância e essa distância usando a fase dessa onda. Quando a interferência é de um jeito, ela destrói o campo elétrico. Pode ser um campo elétrico para um lado, outro campo elétrico para o outro, dá um resultado nulo. Quando a interferência está para o mesmo lado, ele soma os 2 campos elétricos, então fica um campo elétrico maior. Medindo esse valor, dá para medir o quanto se deslocou desses tubos com relação ao outro. E aí dá para medir essas diferenças ínfimas de 10 a menos 18 metros. Então, isso era só para mostrar que tem outros detectores além dos telescópios, mas o principal na aula de hoje é os telescópios. É isso que vocês têm que guardar, porque é o principal instrumento que coleta as informações que a gente vai discutir a partir de agora. A próxima aula é sobre estrelas, a gente tem umas 5 aulas sobre estrelas, depois a gente vai falar da nossa galáxia, depois a gente vai falar de outras galáxias, e aí de radiação cósmica de fundo, né, energia escura, matéria escura, mas tudo isso, né, a maior parte dessas informações vem dos telescópios. Por isso que é importante que vocês entendam essas características dos instrumentos que a gente usa na astronomia. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem por e-mail e a gente continua se falando. Tchau, tchau.